Boa tarde. O ano escolar já funciona em pleno na região. Depois da abertura do pré-escolar, no início do mês, hoje foi o dia do regresso à escola para os alunos dos restantes níveis de ensino. Ao todo são 48.000, distribuídos por 154 escolas públicas e privadas. Ao longo desta semana, continuamos a medir o pulso ao setor da educação, aproveitando o início de mais um ano letivo. Hoje voltamos a reunir um grupo de convidados, mas vamos focar a atenção em 6 pontos de vista de diferentes aspectos da educação. No programa de hoje temos Francisco Oliveira, coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira, é um dos nossos convidados no programa de hoje. Também temos connosco Carla Teixeira, da Escola do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, Daniela Aguiar, da Federação Regional das Associações de Pais, Maria José Camacho, professora do Ensino Especial, Wanda Gouveia, formadora e professora, e Rodrigo Freitas, estudante. A todos, muito obrigado por terem aceitado o convite da RTP Madeira, estarem aqui presentes. Vou começar por si, Francisco Oliveira. Normalidade foi a palavra que mais se ouviu, pelo menos da boca do Secretário Regional da Educação, no início deste ano letivo. Esta seria também a palavra que escolheria para definir este início de ano letivo? Se compararmos com o ano letivo, o início do ano letivo anterior, efetivamente houve mais tranquilidade do que no ano letivo anterior. No entanto, penso que o termo é exagerado porque há alguns pontos, há alguns problemas que se mantêm e que não conseguiram ser ultrapassados. Dou, por exemplo, o atraso nas colocações. Evidentemente que sabemos que esta equipa teve menos tempo para preparar o início do ano letivo do que as anteriores. No entanto, esperamos que no futuro, no início de setembro, todos os professores estejam colocados. É apenas um exemplo do que dificulta o início das aulas, porque a grande maioria, hoje andamos pelas escolas e perguntamos nas escolas se faltavam professores, e sem dúvida que a grande maioria dos professores já estão colocados. No entanto, há um problema que é, os professores que foram colocados no final da semana passada tiveram tempo para iniciar tranquilamente o ano letivo? E a resposta é óbvia, não. Não houve tempo, houve muito stress, muita ansiedade quanto à colocação, não colocação, à preparação de aulas, que níveis é que iria ter cada um desses professores, e tudo isto cria um stress que não é bom, claramente, para o início das aulas. Mas acha que esta situação é transitória? Digamos, dá este ano o benefício da dúvida, para o ano não haverá tanta condescendência se a colocação dos professores for feita? Exatamente. Este ano talvez não fosse fácil fazer melhor. Compreendemos isso. Esta equipa mudou recentemente, tem uns meses, teve poucos meses para preparar o ano. O que nós esperamos, e penso que é essa também a vontade da atual equipa da Secretaria de Educação, penso que é os concursos serem feitos muito antes, começar eventualmente aí pelos meses de fevereiro, março, para que até no final do ano letivo anterior já haja quase tudo colocado, em termos de necessidades de professores. Carla Teixeira, a escola do primeiro ciclo com pré-escolar Visconde Cacongo é grande no contexto de escolas de primeiro ciclo. Faltaram professores, começou tudo como devia ter sido? Um bocadinho como o colega disse, de facto teria sido melhor se o processo fosse mais ágil, teria trazido mais tranquilidade e tempo realmente para se preparar as coisas como deve de ser, não é? Com a devida antecedência, teria sido muito melhor para todos nós. Mas hoje já está tudo ok. As aulas funcionaram. E a escola, quantos alunos é que tem a escola? 280 alunos, desde o pré-escolar até o 4º ano de escolaridade. O que é uma dimensão considerável? É uma escola recente? É sim, foi remodelada. A escola em si já existe há bastantes anos. Há mais de 50 anos, mas o edifício em si foi remodelado recentemente, há cerca de 6 anos. E corresponde, por ser uma jovem escola remodelada, corresponde às necessidades dos alunos do primeiro ciclo, do pré-escolar, dos dias de hoje? Claro que sim, já foi pensada para isso. Daniela Aguiar, do ponto de vista dos pais, há razões para também concordar que o ano letivo começou como devia ter começado, ou não? Eu penso que o ano letivo este ano começou razoavelmente bem, tendo em conta o passado. Os professores foram colocados, embora não tão atempadamente assim,
mas na sua grande maioria estão colocados, portanto não se registra grande falta de professores. Temos a lamentar o facto de cerca de 200 professores, 160 julgo eu, não terem ficado colocados, o que é sempre uma diminuição de professores que poderiam estar a contribuir para as aprendizagens dos nossos filhos. Porém, temos um aspecto positivo a salientar, que é a redução novamente do número de alunos por turma, porque nos anos transatos tinha havido um aumento dos 25 para os 30 alunos, registra-se agora novamente uma diminuição de alunos por turma para os 25 alunos como número de referência. Apesar de haver, pelo que nos foi transmitido e tem sido transmitido publicamente, há escolas onde é difícil conter esse número, ou seja, esse número está a ser ultrapassado. Sim, porque efetivamente existem aquelas escolas que, por moda, se poderá dizer assim, há uma procura maior por parte dos pais para colocarem os seus filhos e, nesses casos, então, não é possível, portanto, organizar as turmas de acordo com esse número de referência da Secretaria de Educação. Mas de uma maneira ultrapassa, de facto, as orientações da Secretaria de Educação. Maria José Camacho, no conjunto dos alunos que hoje estão na escola, em todas as escolas, em diferentes níveis de ensino, estão também alunos da educação especial, com necessidades educativas especiais, porque a lógica é inclusão ou integração? A lógica é a inclusão, que é, segundo os autores de referência, um processo irreversível. Não podemos voltar atrás. Há 25 anos, quando eu iniciei a educação especial, o serviço que atendia crianças com necessidades especiais na Quinta do Leme tinha 200 e tal crianças em atendimento. Hoje penso que andará na ordem dos 20 alunos, o que quer dizer que os alunos já não estão institucionalizados e que estão nas nossas escolas de ensino regular e que em todas as escolas eles existem e que em todas as escolas existem recursos para os receber, para os acolher e para potenciar as capacidades que têm e também trabalhar as áreas problemáticas que possam exibir. E dentro da escola, nos casos, estão integrados em turmas do ensino que não é especial, o ensino dito normal, e noutros casos continua a ser necessário espaços próprios e aulas próprias e até turmas próprias. Sim, consoante as problemáticas, existem modalidades diferentes para responder a esses casos. E temos alunos que passam o tempo todo dentro da sua turma de referência, independentemente de serem alvo de estratégias e de adequações curriculares. E existem outros casos em que os alunos estão em unidades de ensino estruturado, no caso das perturbações do espectro do autismo, ou então unidades especializadas nos casos de multideficiência, atendendo a que a sua condição pessoal e intraindividual não lhes permitem estar o tempo todo dentro de uma classe do ensino regular, que no primeiro ciclo podem ser 25 horas e noutros ciclos a rondar este tempo. Portanto, o não estarem é sempre a tomada de decisão do que é mais benéfico para elas. Fala-se muito, enfim, do regresso às aulas, mas não se fala assim tanto dos alunos da educação especial, ou pelo menos com necessidades educativas especiais. Isto será também um sinal de que se começa a aceitar com maior naturalidade que eles fazem parte do sistema? Sim, e, portanto, é bom não falar. É bom que não é uma discriminação necessariamente negativa. É bom que não se fale. É sinal que eles são equiparados aos seus pares, regressaram às aulas com os seus pares, encontraram as respostas, as medidas e as condições favoráveis a estarem com eles o melhor possível. Wanda Gouveia, uma pergunta completamente diferente para si. Portanto, além de ser formadora de professores, é também professora de português e é uma disciplina de exame. E, ultimamente liga-se muito, para já porque há exames, mas também porque as escolas passaram a ser medidas em rankings, a nota de português conta. Que tipo de influência, pressão, condicionamento isso coloca sobre os professores que dão as aulas, mas também sobre os alunos? Bastante pressão, porque as escolas realmente têm essa bitola dos rankings, muitas vezes uma bitola injusta,
porque compara-se aquilo que não pode ser comparável. Escolas, por exemplo, com 2.000 alunos, a outras que têm 100 e poucos alunos, cujas médias vão ser necessariamente diferentes. O facto de o português ser disciplina de exame realmente provoca nos professores um acréscimo, digamos, não digo de responsabilidade, porque a responsabilidade penso que é sempre a mesma, é, digamos, uma preocupação acrescida para que os seus alunos tenham o melhor resultado possível. E os alunos, ao terem o melhor resultado possível, é uma benesse também para os professores. Não há professor que não deseje que os seus alunos sejam ótimos num exame nacional, uma prova a nível nacional. O reverso da medalha, portanto, por um lado há o efeito perverso do ranking poder ser injusto, mas por outro lado passou a haver uma unidade de medida que compara, bem ou mal, isso dir-me-á, aquilo que se faz em todas as escolas no ensino, por exemplo, de uma língua como português. Claro, tem de haver sempre, digamos, algum instrumento que equipare realmente essa avaliação. Não sei se os exames nacionais, nos moldes em questão, será o melhor instrumento, mas é o instrumento que nós temos. Nessa linha de sentido, é justo que assim seja. Os alunos são realmente avaliados com aquela medida. O que torna o exame injusto é todo um programa de secundário de 3 anos que vai ser avaliado em 2 horas. E muitas vezes os alunos não correspondem àquele conteúdo que lá está, ou àqueles conteúdos que lá estão, mas sabem outros. Têm outras capacidades no português, na escrita e mesmo na gramática, digamos assim, que não vai ficar palpável no resultado daquele exame. Aí é mais a injustiça. Um aluno pode gostar dessa de Queiroz e detestar Saramago, não é? Ou pode ter tido a sorte de ter lido a obra na íntegra, ou de ser apaixonado pelo enredo, ou gostar mais ou menos de poesia. E isso vai marcar também um pouco a diferença. Não é só o empenho dos professores, não é só o estudo dos alunos, mas é também os conteúdos que aparecem em exame. Portanto, não é uma disciplina fácil de avaliar linearmente, digamos assim. Não, de todo que não é fácil de avaliar. Eu penso que o português é uma disciplina mais subjetiva, quer porque é a própria interpretação dos textos, porque é uma pluralidade de conteúdos, 10º, 11º, 12º. Depois temos diferentes personalidades. Os alunos podem gostar muito de português, mas podem não gostar muito do autor e ser aquele o autor de exame. Ou podem gostar mais de prosa, menos de poesia, texto dramático. Então o exame é uma lotaria também? Acaba por ser. Eu não, quer dizer, penso, não chamaria lotaria, mas pode servir melhor a uns do que a outros, realmente, os conteúdos que aparecem em exame. Rodrigo Freitas, estudante do 12º ano, iniciou hoje o 12º ano, para que objetivo? É o seguinte, existem muitos aqueles estudantes que estão na escola por obrigação, mas eu penso que também existe, e depois acabamos por generalizar, mas eu penso que a grande maioria, como eu, vem nessa escola como oportunidade de ser alguém, não para enriquecer, mas sim por ser uma forma de adquirirmos conhecimento, e só temos de dar graças a isto, porque há uns anos atrás o conhecimento era um privilégio. E hoje em dia vemos pessoas a descartar esta situação e... Não dão valor à escola? Não dão valor à escola, sim, sim. No seu caso, o objetivo concreto qual é, no final do 12º ano? No final do 12º ano, eu pretendo ingressar para o ensino superior, neste caso para direito, e depois, quem sabe, mais para a frente, talvez uma vertente mais política. Mas isso são coisas que, consoante a vida e consoante as oportunidades que vão surgindo... Mas são ambições, portanto? São. É sempre saudável. Mas é importante haver essas ambições, essas metas? É, porque sem os objetivos, isto é uma coisa fundamental, e enquanto eu, dirigente associativo, também tenho um papel ativo junto dos meus pares, em que... Na escola Ângelo Augusto da Silva. Sim. Em que muitas vezes chegam ao meu pai e dizem: epá, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou aqui a perder o meu tempo enquanto podia estar no café. E eu digo-lhe assim: tu daqui a uns anos, o que é que tu queres ser? E eles dizem: eu quero ser engenheiro, quero ser professor. E tu achas que é assim que consegues ser alguém? E muitas vezes, por mais estranho que pareça, este tipo de conversa resulta. Porque é mostrar que numa sociedade em que nós vivemos cada vez mais competitiva, as coisas não vêm ter até nós. Muitas vezes queixam-se da falta de trabalho, é verdade, existe essa questão, mas muitas vezes é por falta de vontade, porque nós não temos a pachorra, a força de vontade de ir atrás.
O português, por exemplo, é uma das disciplinas de exame este ano. Estou certo? Sim, sim, sim. De exame. De que maneira é que os exames, este processo de avaliação, o Rodrigo passou por todo este processo de avaliação, penso que no 9º ano também houve exames e noutros anos, é bom ou mau para os estudantes manterem o foco nos seus objetivos? Depende, porque estava a apelidar ou a adjetivar os exames de um pouco de sorteio. Acaba por ser assim. Tivemos agora há pouco um exemplo de um jovem português que foi tricampeão nas Olimpíadas da Matemática e que no exame nacional teve uma média, se não estou em erro, foi de 12 valores ou de 14. Ou seja, por um lado os exames nacionais têm sempre aquele lado positivo que é a forma de de credibilizar todo o processo. Também é uma forma de avaliar não só o nosso trabalho, como o do professor, porque as coisas passam muito por aí. Mas depois também tem, como eu já lhe disse, aquela parte negativa, em que nós não podemos estar a avaliar os conhecimentos dos alunos de 3 anos, neste caso, que isso é por acaso uma coisa que eu não concordo. Avaliar o conhecimento de 3 anos num exame de 2 horas, eu acho isto... Devia-se dar mais peso a outros componentes. Sim, 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 sem dúvida. Isso é uma questão que já acontece noutros países nórdicos, como avaliar e dar mais peso à componente oral, porque a escola, muitas vezes, a escola é para manipular os alunos, mas nós não podemos ir por aí. A escola serve para preparar-nos para a vida. E eu penso que as coisas como estão a ser feitas estão a ir contra esse princípio e existem certas situações que têm que ser mudadas. Faço só mais uma questão, pegando numa ideia que há pouco a Daniela Aguiar levantava, que é a escolha dos estudantes pelas escolas da moda. A sua escolha não foi para uma escola da moda, portanto, pelo menos não é assim que ela é apresentada. Não. Foi uma escola do 5º ou 12º ano, sim, não é? Sim, sim. Mas que não é a dita escola da moda. Sim, sim, sim. Por acaso reconhecemos essa existência da escola da moda, mas o que me fez ficar na escola da Levada, a escola Doutora Ângela Augusta Silva, que foi uma escola em que eu estou desde o 5º ano, foi o facto de eu naquela escola poder ter um ensino personalizado. Muitas vezes vão para grandes escolas como o Lucio Jaime Muniz, a Francisco Franco, muito para aquelas questões da moda, a pensar, e depois acabam por ser prejudicados, porque depois encontram grandes turmas, isto não falando em todos os casos, mas o professor muitas vezes não tem aquela sensibilidade com o aluno, em que uma escola mais pequena dá para haver aquele contacto mais direto e humano. Francisco Oliveira, a escola propriamente dita, e o Francisco é professor na escola do Porto Santo, portanto, o professor Francisco Freitas Branco, uma escola que precisa de obras, urgentemente precisa de uma escola nova, não precisa de obras, mas a escola propriamente dita, o próprio meio, o número de alunos que tem, são fatores importantes e condicionam, determinam também o sucesso dos estudantes? Claramente. E há bocado a minha colega Wanda Gouveia falava de algumas diferenças específicas na avaliação dos exames. E referia só a quantidade de alunos, mas há outros aspectos. Porque uma escola até pode ter muitos alunos, como acontece com a Jaime Muniz e a Francisco Franco, mas os alunos têm apoio que outros, se calhar em escolas mais pequenas, não têm. Porque nós sabemos que há escolas cujos pais dão explicações, pagam as explicações que forem necessárias. Portanto, os alunos, mesmo que não aproveitem ao máximo as aulas, têm apoio depois em casa ou com explicadores. E há outras escolas em que isso não acontece tanto. Há outras escolas em que, efetivamente, o meio é diferente. E aqui também estamos a falar também em termos de o que é que as famílias podem dar em termos financeiros. E há famílias, há muitas escolas cujos alunos precisam de apoio social. Há quem encare com naturalidade, aqui na Madeira isso acontece, porque é só, digamos, uma questão de autocarro, tempo de transporte, que é virem de qualquer concelho fora do Funchal para uma das escolas secundárias do Funchal. Mas também há casos de estudantes do Porto Santo que fazem o secundário na Madeira. Não serão tantos, mas existem. Haverá um caso ou outro. Mas como professor e como sindicalista, eu sei que as escolas estão dotadas neste momento de bons recursos humanos. Eu penso que nem a Jaime Muniz, nem a Francisco Franco terão, em termos de qualidade, melhores professores do que a Escola de Porto Santo,
do que a escola da Levada, do que a escola de Santana, do que a escola de Porto Muniz. Qual é o apelo que essas escolas exercem sobre os alunos? Penso que em termos de recursos humanos, acho que... Não é pelos professores, não é, já percebi. certamente não acredito que seja. Não acredito que seja porque os professores são oriundos das mesmas universidades. Muitos deles até tiveram melhores médias do que colegas que estão a trabalhar nessas escolas. E nós vamos encontrar, em termos de habilitação científica nessas escolas, se calhar professores que tiveram excelentes médias na universidade, mas também outros que tiveram uma média mais baixa, assim como acontece no Porto Santo. Eu acho, por exemplo, que a escola que eu conheço melhor e o grupo que eu conheço melhor é o meu, que é o de português, e não tenho dúvidas que os meus colegas da escola do Porto Santo estão preparados para trabalhar com qualquer tipo de aluno e em qualquer escola da região autónoma da Madeira. O que é que leva os alunos a essas escolas? Já aqui se falou de alguns aspectos, desde logo a moda. E isso, efetivamente, nós sabemos que há aqui uma onda que se vai criando e que vai sendo passada de palavra a palavra e os alunos vão aderindo a essas escolas. Mas há depois também uma atração que é natural. Por exemplo, quem é o aluno do Porto Santo que não gostaria de estar no Funchal a partir do 10º ano? Pela liberdade que isso Com certeza, pela liberdade, porque isso significa em termos de crescimento pessoal e penso que acontece a mesma coisa com as escolas fora do Funchal. Portanto, acho que naturalmente as escolas dos grandes centros exercem uma atração sobre os alunos oriundos de pequenos centros. Mas isso não é apenas específico da região autónoma da Madeira. Isso acontece a nível nacional. Nós também sabemos que as grandes cidades têm uma atração muito grande. E se formos a ver porque é que as escolas das grandes cidades têm melhores médias, isso acontece claramente por fatores, em grande parte, por fatores externos à escola. Conheço um caso muito interessante da melhor escola pública do país, em Coimbra, de um liceu de Coimbra. É a escola quase sempre, esse liceu, agora esquece-me o nome, quase sempre que tem melhor média nas escolas públicas nacionais. E tive lá um amigo que teve a sua filha a estudar lá e que agora está até no 3º ano de Direito na Universidade de Lisboa, e ela dizia ao pai uma coisa que é espantosa. Ela dizia: os meus colegas, durante as aulas, os meus colegas estão completamente distraídos, comportam-se muito pior do que noutras escolas onde eu andei. Porquê? Porque eles têm explicações fora da escola a praticamente todas as disciplinas e são alunos de excelentes médias. Portanto, há uma influência do meio económico. Claramente, se é claramente. Em termos de recursos humanos, eu não tenho dúvidas de que a grande maioria das escolas está dotada de excelentes recursos humanos e, portanto, não é para aí que a diferença se fará. O que é que pode levar os alunos a uma escola como a Jean Muniz? Por acaso é a escola onde dá aulas, eu sei que não a representa aqui, mas já agora peço o seu testemunho pessoal. Sim, não estou a representar a escola, sou apenas uma das professoras de português da minha escola. Penso que o Liceu exerce uma espécie de atração. Foi a primeira escola a surgir na região, da escola secundária, e é a escola de gerações de famílias. Eu mesma fui aluna do Liceu, com 11 anos fui para lá, para a escola. E isso exerce realmente uma atração especial sobre os jovens. Mas o Liceu é também, e permita-me discordar um pouco, uma escola, digamos, onde se congrega um grande número de professores e de alunos de excelência. Isso também é um chamariz. E o facto de muitos dos alunos conseguirem entrar, mais de 90%, não é, no ensino superior, também faz com que a escola vá ganhando um certo prestígio, uma certa fama e uma tradição, que diria secular, que acaba por chamar realmente esses alunos. Penso, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, que a nossa escola também tem, e o Rodrigo dizia que os alunos numa escola mais pequena têm os professores muito perto. Também numa escola grande, claro que é mais difícil, mas a gestão da própria escola se encarrega de forma que os professores possam efetivamente, mesmo com turmas de 25 alunos, como é o caso deste ano, poderem estar próximos dos alunos. E há essa cultura, há essa ideologia. Claro que é muito mais difícil lidar com 5 turmas de 25 alunos do que ter uma turma com 14 ou 15. Não sei bem como é que é na Ângela Augusta Silva. Mas isso acontece, os professores. E depois, como eu dizia no início, na primeira pergunta que fez, os professores
todos os professores em geral, como Francisco diz, têm um brio profissional. Realmente formaram-se com esta vocação e esta necessidade de ver resultados. E realmente dar aulas não é, como dizia o Rodrigo, para ganhar dinheiro. Financeiramente, não sei se é muito atrativo. As têm-se degradado, não é? Mas é quase um estado de alma, um desejo de atingir esse objetivo, de ver a excelência dos alunos, de trabalhar para isso. E nesse sentido... Pegando nessa ideia da excelência, e, Carla Teixeira, quando os pais vão levar os meninos portanto, o pré-escolar é obrigatório hoje em dia, ou pelo menos os 5 anos é obrigatório. Nota-se já esta preocupação dos pais? Portanto, a corrida de obstáculos começa logo aos 5 anos? Desde logo, desde cedo, e atrevo-me até a dizer quase desde o pré-escolar. Que a principal preocupação, lá está, procurar uma escola de referência, de moda, de fama, o que lhe queiram chamar. Porque há aquela ideia de que, enfim, por causa da fama, com isto não estou a querer dizer que uma determinada escola seja melhor que a outra, mas os pais acham que os seus filhos conviverem com o melhor possível, estando entre os melhores, serão os melhores também, fazem parte dos melhores. Claro que sim, isso até no círculo de amigos certamente terão essa preocupação, e quanto mais pequenos, não é, de tenra idade, preocupam-se mesmo em selecionar o que consideram ser o melhor para os seus filhos. Na Madeira existe uma oferta, eu diria que até vasta, de escolas com pré-escolar e também de primeiro ciclo que são privadas. No entanto, a Visconde de Cacunga é uma escola pública que tem procura e, ao que parece, também tem fama. Não sei se é da moda, se dir-me mas pelo menos tem procura. Gosto de saber que gostaria mais que a referenciasse como uma escola de trabalho e de bons resultados do que da moda. Temos conseguido alcançar, felizmente. Uma escola privada, lá está, por si só, não quer dizer que seja uma melhor oferta que uma pública. Aliás, eu sou mesmo defensora que a escola pública, falo do meu nível de ensino, não é? Que é o que domino mais, que a escola pública tem uma melhor oferta às crianças do que uma escola privada. Por causa da diversidade? Por causa da diversidade, das atividades de enriquecimento curricular. Há uma oferta de uma panóplia de atividades que, de facto, poderão ter ou não, e não têm todas as privadas, e onde têm, são pagas. Ajuda-me a compreender. A Visconde de Cacunga, portanto, uma criança do primeiro ciclo começa as aulas às 9 da manhã? 8h15. 8h15. E vai até... trabalhar cedo, são 10 horas. Dizem que cedo é erguer, não é? Dá saúde e faz crescer. Começam às 8h15 da manhã e depois vão até que horas? A escola oferece, ou seja, está aberta das 8h15 às 18h15. Mas sempre para as mesmas crianças? Sempre. É a escola a tempo inteiro? Exatamente, que é o modelo da escola a tempo inteiro. No caso de um miúdo de primeiro ano, por exemplo, que está agora, que iniciou os primeiros passos no primeiro ciclo, começa às 8h15, termina às 13h15, a parte curricular. Português, com a professora ou professor, exatamente. Digamos, o professor do primeiro ciclo, o professor principal, não é? E dentro da curricular também já tem uma oferta de outras atividades, com professores da área. Como por exemplo? De música, educação física, de um professor de informática que apoia as atividades curriculares, os conteúdos curriculares, que faz parte pedagógico, nesse caso com a professora, e o inglês, que na região autónoma foi alargado até ao primeiro ano de escolaridade. E depois existe toda a parte extracurricular, a parte da tarde. No turno da tarde, é essa oferta que eu digo que na escola pública, que permita-me, que é, do meu ponto de vista, muito melhor que a privada, tem o inglês, a música, a educação física, o TIC, biblioteca, estudo. E julgo que, perdoe-me se estou uma segurança de alguma, julgo que não. Expressão plástica, muito obrigada. Expressão plástica. E, portanto, toda essa oferta começa logo, alarga muito o leque de aprendizagem. Ou seja, uma criança chega aos 10 anos, quando vai para o 5º ano,
têm um domínio grande das áreas vastas. E isso é extensivo à generalidade das escolas públicas, não é? Exato, o modelo de escola a tempo inteiro. Do ponto de vista dos pais, Daniela Aguiar, falámos aqui dessas preocupações pela excelência. Imagino que nas associações de pais isto também seja discutido e os pais sejam vigilantes, muito atentos do que a escola anda a fazer. Eu penso que há dois grupos de pais. Há o grupo de pais que se preocupa efetivamente em colocar os filhos entre os melhores e que os habituam desde pequeninos à competitividade, aos resultados de excelência. E há aquele grupo de pais que se preocupa mais em transmitir-lhes valores, valores de solidariedade, valores de colaboração, valores de partilha e que não se preocupam tanto com os resultados de excelência. E nesse sentido procuram a escola pública e não tanto os resultados académicos, que são mais preocupação maior nas escolas privadas. Eles também são importantes, os resultados? Pergunto. Também são importantes os resultados nas escolas públicas, é verdade. E nas escolas privadas também são importantes os outros resultados, mas nas escolas da moda valoriza-se muito os resultados académicos. E há outras escolas que estão mais na retaguarda, ou que não estão tão visíveis nesta panóplia da moda. Preocupa a si, enquanto representante dos pais, que essa tentativa ou essa procura da excelência esteja a criar, valoriza só a dimensão e pouca a dimensão humana, é isso? Exatamente. Portanto, há muito pouca vertente humanista, se é que se pode dizer assim, naquilo que é transmitido. De que maneira é que as associações de pais das diferentes escolas interagem entre si? Colaborando, trocando informações entre si, com projetos inovadores, com projetos semelhantes, com iniciativas comuns. Portanto, existe, na generalidade ou na grande maioria das escolas públicas da região, existem associações de pais. E nas privadas também. Que recentemente se congregaram, não sei com que... Em cerca de 2007. Congregaram-se na Federação, portanto, que é aqui representada por si. Os pais, de uma maneira geral, preocupam-se com o que se passa na escola? Não são os dirigentes, porque esses claramente sim. Podemos dizer que há um alinhamento dos pais, houve um grande alinhamento dos pais relativamente ao que se passa na escola. Com danos para o que se passa com os estudantes, não é? Exatamente, com danos claramente para o que se passa com os seus filhos. Maria José Camacho, uma das coisas que muito se fala, outra vez ainda na lógica da excelência, é a diferenciação sobre se deve haver ou não deve haver diferenciação. Neste momento está na Universidade da Madeira, portanto forma professores também, assim como a Wanda Gouveia. A formação de esta lógica da excelência, de que maneira é que é incutida aos professores? Se é que é incutida, como é que este fenómeno é passado em termos do processo de aprendizagem dos professores? Eu penso que é passada a ideia de que o professor é um elemento fundamental, uma peça-chave. As interações, as múltiplas interações que um professor tem com os seus alunos numa aula de 1 hora, de 90 minutos, são intensas, imensas e marcam a diferença. As estratégias que cada professor utiliza, o domínio dos conteúdos, mas também o tal relacionamento, o tal estar emocional e o tal acolhimento da pessoa que está em cada aluno é essencial. E penso que é fundamental que os futuros professores tenham essa consciência. Mas há condições para olhar para os alunos como casos individualizados, é porque o que se nota é que as turmas são maiores, ou já foram até maiores, mas são com muitos alunos, o professor tem mais do que uma turma, às vezes, se calhar, há horários bastante intensos. Como é que se consegue, apesar disso tudo, tratar cada caso como um caso? Quando se acredita, penso que se consegue. E quando se acredita que eles estão receptivos e que estão sensíveis a essa situação. Não querendo ser exemplo para nada nem para ninguém, eu no próximo ano deixei numa escola em que apoiava 3 crianças com necessidades educativas especiais, que começaram hoje
o seu ano letivo. Fiz o meu apoio na modalidade de colaborativo com a professora dentro da sala de aula. Há alunos que trazia desde o pré-escolar, portanto, há uns anitos, desde o ano em que voltei para a escola. Tomei a decisão de este ano fazer uma experiência de estar em tempo integral na Universidade da Madeira, mas hoje, dia em que eles iniciaram as aulas, em que voltaram à sua sala com a sua professora, eu telefonei ontem à colega e disse: eu vou, no início da aula, explicar de viva voz e de olhos nos olhos aos meninos que não vou estar este ano, porque é que não vou estar e eles aceitaram bem? Coitadinhos, portanto, eles são pequeninos, têm 7 aninhos. A questão da aceitação aqui, a questão é compreender o compreender neste sentido, mas é nós adultos sabermos que isto é importante. Portanto, eu tive o cuidado de comunicar à colega e ao órgão de gestão que não continuaria, que iria fazer outras experiências, mas quis ir hoje dizer a estes meninos que têm necessidades educativas especiais que também não iria continuar. Antes de irmos para o intervalo, eu queria lhe fazer uma outra questão. Já percebemos que a comunidade educativa, a escola, de uma maneira geral, aceita a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Pelo que tenho ouvido aqui nestes debates, também se aceita que se discrimine uma turma com níveis de aprendizagem diferentes. Mas levanta-se muita questão quando esse nível de diferenciação é para premiar a excelência, os alunos que aprendem mais, ou que sabem mais, ou que são melhores alunos, deixem-me usar uma expressão de português corrente, à falta de outra melhor. Porquê é que acha que isto é tão difícil de aceitar, da sua opinião pessoal ou experiência pessoal? Talvez porque nós colocamos entraves e, por vezes, dificuldades onde elas não existem. Porque quando veiculamos nos nossos alunos estes sentimentos da partilha, da colaboração, eles próprios são induzidos a fazer essa partilha e não nós adultos por vezes somos demasiado egoístas, escondemos e valorizamos e as crianças e então os mais pequeninos não, eles têm este sentimento de aceitação. E bebem dos adultos também esse sentimento. E eles próprios, quando incentivados, colaboram, apoiam, partilham e são exemplo para nós dessa diferenciação, dessa ajuda, dessa, por vezes, tutoria que é preciso fazer. Quando nós pedimos a um aluno que compreendeu melhor, mais rapidamente determinado conteúdo, que faça de tutor, de professor, do outro menino, do outro colega, que ainda não chegou lá, ele está a ganhar tanto com isso. Mas isso para si é melhor do que separar, por agrupá-los com base nos níveis de aproveitamento que eles vão demonstrando? Eu penso que dentro de uma turma temos que ser realista e existem diferentes níveis. Porque nós somos diferentes, aprendemos de maneiras diferentes, uns mais pela audição, outros mais pela visão, e somos diferentes e aprendemos de modos diferentes. Agora, colocar os que aprendem de determinado nível separados daqueles que estão, não me parece muito legítimo, porque penso que é uma perda. Portanto, perdemos a oportunidade de partilhar e de pôr em comum e de observar outras realidades, penso eu. Muito bem, vamos já continuar este programa. Para já sairmos para um curto intervalo, regressamos dentro de instantes. Até já.